Então, estamos retornando ao nosso programa Ideias em Debate. Estamos hoje discutindo o empreendedorismo feminino. Contamos aqui com a participação das doutoras Raquel Vilar e Daniela Chaves. Então, estávamos discutindo sobre as empresas delas e agora nós vamos entrar mais na questão da mulher na empresa. Então, eu gostaria, se vocês me permitirem, de contar uma pequena história de um livro que eu li, um livro de um psicanalista chamado Drought Hernani, em que ele conta de onde nós viemos, como éramos os primeiros sapiens na pré-história. Então, havia uma divisão de tarefas entre os homens e as mulheres. O homem cabia uma função mais de caçador e a mulher era coletadeira, eles coletavam frutos, verduras e tal. Então, essa era a forma como se dava essa divisão. Nessa época ainda não havia a criação de animais selvagens, foi antes da Revolução Agrária. Então, a característica que o homem tinha que ter era ser silencioso. Ele ia enfrentar feras e que ele tinha que se aproximar muito, porque as armas eram muito rudimentares, não é? Lanças, coisas assim. E as mulheres, por outro lado, tinham que fazer coleta e iam desarmadas. Então, o homem tinha que trabalhar sozinho e em silêncio. E as mulheres trabalhavam em conjunto, tinham que se socializar e tinham que falar bastante alto para afugentar as feras. Né? Então, ele diz que é por isso que nós evoluímos, que hoje deu no que deu. Os homens são calados, as mulheres reclamam, o cara não abre a boca, né? E os homens, às vezes, reclamam, pelo amor de Deus, como fala. Mas isso aí é uma brincadeira que nós estamos contando, eu até contei isso no casamento do meu filho caçula, mas, assim, o que, tirando aqui o lado, vamos dizer assim, brincalhão da coisa, que quando você estiver olhando para o seu marido e ele estiver muito calado, não fique chateada, você pensa assim, isso é um audaz caçador que está imaginando qual vai ser a próxima aventura, né? Você tem o direito de pedir quando ele reclamar, mas ela está falando muito, dizer assim, não, calma aí. Eu sou uma grande coletadeira, eu que mantenho essa família. Por favor, respeite. Eu estive vendo quais são as principais características da líder feminina, né? E eles apontaram algumas questões. Eles citam, elas criam um ambiente organizacional cooperativo, isso tem a ver um pouco com essa história que eu contei, né? Eles produzem gestões mais flexíveis, que se fletem mais diante de problemas, né? As mulheres têm uma maior empatia que os homens, no sentido de se entender que a empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque o homem tem muita dificuldade, ele quer que o outro se coloque no seu lugar. Ela normalmente tem gestões com um interrelacionamento pessoal mais intenso, usa-se muito as relações pessoais, e um clima organizacional normalmente mais leve, menos uma cobrança muito mais da colaboração do que da exigência. Né? Vocês, assim, então eu queria debater cada um desses itens com vocês. Sim. Mas, assim, gostaria já de acrescentar um que você muito sabiamente colocou aqui, quando você falou no nosso primeiro bloco, que você disse que a mulher tem uma grande característica para esse trabalho na sua clínica, que ela é detalhista. Sim. E isso realmente é muito claro, até me chamou a atenção que esse artigo não cita isso, porque em várias atividades que precisam de detalhe, por exemplo, a indústria de computação, a mulher leva uma grande vantagem sobre o homem. Mas aí, voltando para esses pontos, eu gostaria de começar com a Daniela e depois chegar a você. Eu acho que no seu, talvez, haja mais... vamos ver, né? Essa questão do ambiente empresarial cooperativo. Como você vê isso, Daniela? Exatamente. A mulher ela tem essa capacidade
de estar ajudando, elas estão juntas. Sempre que a gente vai fazer algo, seja na nossa vida pessoal, seja no trabalho, a gente está fazendo junto, a gente está ali discutindo, a gente está construindo junto. Então, é uma característica que se estende de casa para o trabalho. Meu escritório é formado, só tem um homem no escritório todo, né? Só tem um homem. E todo o restante são mulheres. E durante a pandemia foi uma coisa bem interessante essa questão da cooperação, né? A gente teve que reduzir, ficamos praticamente trabalhando em 3 pessoas no escritório. E eu era uma das pessoas e mais 2, uma mulher e um homem. E eu e essa funcionária, Indira, nós 2 era o tempo todo trabalhando juntas, conjuntamente. Essa cooperação, ela existe, ela é presente, principalmente realmente no dia a dia da minha empresa. Raquel, e no hospital, como funciona essa questão dessa gestão cooperativa? Você acredita nisso? Acredito plenamente, porque a mulher, ela tem todas essas qualidades, né, que você ressaltou. A questão da empatia, né, a questão da colaboração. E na área hospitalar é essencial, né, você se colocar no lugar do cliente, né, o cliente que está ali vulnerável, que está ali ansioso. Então, desde as enfermeiras, desde o setor administrativo, né, a recepção. Então, assim, nós procuramos empoderar as mulheres, né, para que elas resolvam os problemas dos clientes. Né? Porque nada pior do que a questão de dizer eu não posso fazer nada por você, né, eu tenho que perguntar a alguém. Então, assim, os colaboradores, eles são treinados, são empoderados para solucionar da melhor forma os problemas dos clientes, né? Desde qualquer problema que o cliente precise, nós demos essa autonomia, né? E é assim que funciona, como a Daniela falou, o planejamento, né? O dia a dia da administração é muito mais leve, né? Porque nós contamos com a ajuda de pessoas que têm essa visão do todo, mas principalmente da empatia, se colocar no lugar do outro, porque fica mais fácil. E com relação à flexibilidade, você vive isso. Você, na sua percepção, sim, a mulher é mais flexível que o homem ou não há uma diferenciação nisso? Fala em termos de gestão. Eu acredito que tudo é questão de amadurecimento, né, profissional. Eu acho que tanto os homens como as mulheres, né, nós temos um profissional tão bom quanto as mulheres, né, que conhece o todo, né, da empresa também e nos ajuda bastante. Né? Então, a questão da flexibilidade, eu acredito que todo profissional hoje em dia, né, para ele ser realmente, fazer a diferença, agregar, ele deve ser flexível. Né? Ser flexível porque é uma necessidade, você tem que se prevenir, não julgar as pessoas, né? Não procurar, porque é muito complexa a gestão. Né? Então, assim, a gente tem que ter aquela percepção, né, que você não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, a gente precisa das pessoas. Né? E a gestão, hoje em dia, ela é complexa, então envolve muitos aspectos, né? Desde dos processos, né? Desde a legislação, do cliente, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, cada dia que passa, os profissionais que estão à frente das empresas, eles são mais exigidos. Lidam com questões mais complexas. Né? Mais complexas. Então, eu acredito que todos nós, independente de ser homem ou mulher, deve praticar realmente a empatia, a flexibilidade, ser mais humilde, porque nós precisamos das pessoas. E, às vezes, você tem uma ideia fantástica vindo de um colaborador da limpeza, vindo de um colaborador,
né, do mais alto posto, mas também o posto mais baixo da organização, né? Então, a gente tem que ter mesmo essa visão do todo e que a gente precisa trabalhar o conjunto, né? Ouvindo as pessoas, assim, a gente tem que diminuir as hierarquias das empresas, né? Trabalhar mais a questão das ideias, de ouvir o outro e não pensar, aquela da limpeza, aquela ali é da área é a diretora tal, diretora, a gente tem que se igualar, porque a empresa ganha mais. Interessante, porque um dos temas que ele fala, então, é a questão, não é, que a mulher normalmente seria mais flexível, e você colocou que não vê essa diferenciação tão grande. Eu trabalhei grande parte da minha vida com mulheres, pessoas admiráveis. Teve alguns ossos duros no meio, mas, assim, de modo geral, eram a maioria, eu tenho uma profunda admiração. E não percebo, com relação à flexibilidade, criatividade, uma diferença muito grande. Há mulheres extremamente criativas, há homens muito criativos, há mulheres flexíveis, há mulheres que também são mais rígidas, há homens que são mais rígidos, que são menos flexíveis. Você concorda um pouco com isso, não é, Daniela? Concordo plenamente. Não existe essa distinção. Existe personalidade, existe cada pessoa com sua personalidade. Alguns serão mais flexíveis, outros serão... Agora, tem alguns detalhes essa questão da cooperação, já acredito que seja algo um pouco mais feminino. Sim. A questão do trabalhar com detalhes seria algo também um pouco mais feminino. Mas flexibilidade, a busca por conhecimento, todos têm que estar nessa... Um outro ponto que esse artigo fala muito, que eu acho interessante, e eu concordo, não sei se vocês têm essa visão, é de que realmente os departamentos, as divisões, as unidades que são geridas por mulheres, elas costumam ter uma gestão mais leve. Não sei se vocês têm, não sei se pela própria vivência da mulher no mundo, mas ela negocia mais. Então, é uma gestão mais leve. Não que todas sejam. Eu já peguei uma mulher como presidente da CEPISA, quando eu fui diretor, que era um monstro, um carrasco, uma pessoa horrível. Mas isso é uma pessoa. Não caracteriza, como tem homens também horríveis. Agora, de um modo geral, o homem ele é mais imperativo, né? Ele gosta de dar ele não gosta de ser, ele toma uma opinião contrária como um desafio, né? Enquanto que a mulher não, porque ela passa a vida inteira nesse processo de negociação, na família, na sua vida pessoal e também no próprio trabalho, né? Então, você concorda que nesse ponto há uma diferença, Daniela? Que o clima de gestão da mulher é um pouco mais assim, solto, mais relaxado? Eu concordo que a mulher ela tende a abraçar mais, ela tende a ouvir um pouco mais, é muito difícil às vezes a gente chegar e dizer que isso é determinante de mulher ou homem, mas realmente a mulher ela é um pouco mais delicada, e por ser mais delicada, ela acaba se colocando mais no papel de ouvir mais, da questão da empatia, do se colocar no lugar do outro. Não que os homens não tenham essa característica, né? Não claro. Que eles não tenham, mas a grande maioria das mulheres teriam mais sensibilidade e, por isso, uma gestão mais leve, uma gestão mais receptiva, que abraça mais, que entende mais as situações. Pois, muito bom. Nós discutimos nesse bloco a mulher empreendedora quanto às características da liderança feminina. Tem alguns pontos que foram ressaltados, que as nossas debatedoras concordaram, outros não, mas, enfim, é uma inspiração para as pessoas que gerem empresas essa discussão. Eu acho que isso aqui não é uma discussão feminista, mas é uma discussão sobre a gestão feminina. E é muito importante porque ela está presente e vai cada vez mais estar presente na vida das empresas e na vida das pessoas. Então, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornaremos em seguida com o terceiro bloco desse nosso programa Ideias em Debate.